Bom dia a você também. O sabadão do Atlético é de treinamento. Pela manhã, a única atividade que efetivamente o técnico Cuca vai ter para definir a equipe depois da vitória maiúscula com o Maracanã lotado, Copa do Brasil diante do Flamengo na quinta-feira. Ele já sinalizou que pretende priorizar esse duelo da quarta-feira. Sendo assim, jogadores que estão mais desgastados fisicamente, numa sequência maior de jogos, poderão ser preservados. E aí pode ser Hulk, Gustavo Scarpa, Júnior Alonso. Aí o treinador vai definir a partir desse treinamento de hoje. É bom destacarmos que Guilherme Arana segue no departamento médico, o volante Patrick também, assim como o Dudu, que conseguiu efeito suspensivo, porém apenas para jogos da Copa do Brasil. O Dudu está suspenso. Amanhã, pelo Campeonato Brasileiro, não poderá enfrentar o Bragantino. Para essa partida, os ingressos a partir de R$ 27,00 para sócios. O Galo vai utilizar a camisa toda preta, então já com a campanha, com esse novo uniforme All Black para o duelo deste domingo. E pela primeira vez a Arena MRV terá em todos os setores, catracas, reconhecimento facial obrigatório. Inclusive hoje, plantão de funcionários na Arena MRV, na bilheteria da Esplanada, para ajudar torcedores. Todo mundo vai ter que comprar o ingresso online e fazer o processo de reconhecimento facial no aplicativo do Galo. E ingressos para o jogo contra o Flamengo na quarta-feira, a partir de R$ 63,00. Com certeza é casa cheia, Arena MRV lotada para esse compromisso. O Galo que tem agora esses compromissos, esses jogos importantes, na sequência a Copa do Brasil. O Cuca falou que, apesar da vitória, o placar mínimo, tudo está em aberto, então é para ter muita calma. Internamente o Galo trabalha com essa situação. Envolvendo financeiro, o Atlético, a diretoria da SAF, já está quitando pendências com outros clubes. Primeiro foi com a questão dos atletas. Está tudo em dia agora com o grupo de jogadores. Coritiba e Atlético Paranaense. Negociações de Natanael e Coelho. Foram os primeiros clubes que o Atlético procurou e já se acertou no fim desta semana. Um abraço. Olha só, Cláudio. E essa situação envolvendo a pendência financeira do Atlético com outros clubes? Tem alguma novidade? O Galo começou a quitar as pendências financeiras com outros clubes. Notícia que trouxemos na turma do bate-bola. Inicialmente, Atlético Paranaense, negociação envolvendo o Coelho e o Coritiba. Galo contratou no início do ano o Natanael. Havia parcelas em atraso com relação a esses clubes. O Galo começando com os clubes paranaenses. E agora, aos poucos, próximas semanas, o Atlético também, por meio da diretoria da SAF, procurando esses clubes para acertar tudo. Então, essa tendência, a gente falava muito sobre essa situação que era muito incômoda, né? Não só com o grupo de atletas, com os jogadores já está tudo em dia. Foi cumprida a promessa durante essa semana. Agora com alguns clubes, com agentes, empresários também. Próximos passos para essa questão financeira do Atlético aí nos próximos meses. Ô Edu, acho que vai ser o maior reforço do Atlético. Primeiro, pagar salário em dia é obrigação. E pagar o que se deve a clubes e a agentes também. Mas isso vai ajudar o Atlético na busca de reforço. Porque os empresários pensam duas vezes. Mas tá devendo o fulano que levou o jogador tal, cara. Vou levar pra lá. Se você quita isso, você volta a ter nome no mercado. E isso é fundamental. Cara, quando a gente fala de cobrança no tom, é mais ou menos por aí, né? A cobrança ela precisa ser feita. O clube de futebol, a gestão não pode atrasar salário, tem que cumprir os compromissos. Mas você pega a atual gestão do Atlético, tá ali desde 2020, né? A gente só falou de atraso de pagamento de salário esse ano. É porque algum problema teve, eles assumiram o problema, fizeram a promessa, atrapalhou mesmo. Veio aquela questão dos atletas, do Rony, enfim, todo mundo já sabe da história. Mas veio a promessa e agora, com o elenco, tá tudo quitado e o Atlético parte pro plano 2, que é quitar com agentes, com clubes, para recuperar a credibilidade do mercado, né? Sim. Porque a credibilidade interna já tá recuperada. Prometeram, cumpriram. Agora é recuperar a credibilidade com o mercado. Pagar e o Atlético conseguir também voltar a trabalhar com mais tranquilidade nas janelas. E quando eu falo de fora do tom cobrança, cara, a cobrança dentro do tom foi desse ano. Sim. Não adianta querer dizer que tá fazendo tudo errado, desde que comprou tá tudo errado, porque não tá. Esse ano teve o problema. Então, agora, se você pegar o combo, o geral,
o trabalho até aqui é muito positivo, né? Por tudo que o Atlético tem tido de protagonismo desde 2020. O Atlético está entre os 4 clubes mais protagonistas do futebol brasileiro. Você tem Flamengo, você tem Palmeiras, Atlético e Botafogo. São os clubes de protagonismo no futebol brasileiro nos últimos 5 anos. Ou eu tô falando alguma bobagem? Não, a gente só tá falando do atual vice-campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Exatamente. Chegou na decisão das 2 competições então, num ano só. E que ganhou o Campeonato Brasileiro em 21, a Copa do Brasil, e foi 3º lugar no Campeonato Brasileiro, e que tem conquistado os estaduais em sequência. Então, cara, o trabalho no combo, ele é muito mais positivo. Mas esse ano as cobranças precisavam ser feitas. Porque o trem saiu do trilho. E que bom que foi tudo colocado agora em pratos limpos. O clube está caminhando novamente, financeiramente e administrativamente, recuperou a confiança dos atletas, está recuperando do mercado e assim tem que ser. Edu Panzi, o que foi especial também foi a vitória do Galo contra o Flamengo no Rio de Janeiro pela Copa do Brasil, vitória por 1-0. Foi uma sequência, vamos colocar assim, de 5 dias que fizeram com que o Galo desse de fato uma grande virada de chave na percepção que o externo tinha do que estava acontecendo internamente, né? O torcedor, antes dos 2 jogos contra o Flamengo, não tinha nem de perto a confiança em ver o que aconteceu nesses confrontos. No fim de semana o Galo teve chances, mas saiu derrotado. Ontem o Galo sai vencedor num confronto desse tamanho, com 64 mil pessoas presentes no Maracanã. O Galo em vantagem na Copa do Brasil, Edu. Sem dúvida, né, Cirilo? O Atlético resgata agora também resultado, né? Já vinha resgatando outras coisas que estavam precisando ser resgatadas, né, ao longo dos últimos jogos. A classificação nos pênaltis, falei ontem, né? A males que vem para o bem, e esse mal de perder do Bucaramanga, ir aos pênaltis, acabou sendo bom para o Atlético, pela forma com a qual a equipe avançou, a emoção do torcedor, a vibração depois de uma vitória nos pênaltis, a boa atuação contra o Flamengo no final de semana, apesar do resultado não ter sido bom, porque o Galo perdeu pelo Brasileiro. Mas ontem pela Copa do Brasil veio tudo junto, né? A boa atuação, o resultado, a emoção da vitória, e isso faz muito bem. Você resgata a confiança e resgata a confiança do torcedor. Acho que o reflexo nós veremos no público do final de semana, mas principalmente no público do jogo da volta da Copa do Brasil. Teremos, talvez pela primeira vez, a Arena MRV lotada, né? Desde que ela reabriu, depois da troca do gramado, na temporada de 2025. Então tem muita coisa envolvida na vitória do Atlético ontem, que eu repito, foi mais uma grande sacada do Cuca. Alguns entendem como retranca, né? Mas diz muito mais pela falta de conhecimento de quem diz isso do que pela estratégia montada pelo Cuca e pelo grande jogo do Atlético ontem, né? Quem joga na retranca não finaliza mais do que o adversário no gol, né? Quem joga na retranca não finaliza 14 vezes na partida, né? Quem joga na retranca não obriga o goleiro adversário a trabalhar mais do que o seu na partida, fazer mais defesas. Isso são números do Atlético. Aliás, quem joga na retranca não tem mais finalizações nesse jogo do que, por exemplo, o Bayern de Munique e Flamengo tiveram no confronto deles, quando o Flamengo encarou de igual para igual e foi goleado. Então foi uma grande estratégia, foi um Atlético muito bem montado, um Atlético obediente taticamente, com altíssimo nível de concentração e de entrega dos seus atletas, e que sofreu no final. Aí no final, os últimos 10, 12, 13 minutos, sim, o Cuca montou uma retranca muito bem feita, sem dar chance ao Flamengo, que até criou algumas oportunidades, mas esbarrou mais uma vez no goleiro do Atlético, que faz uma temporada até aqui impecável. Então, grande vitória do Atlético em todos os aspectos pela Copa do Brasil. Mas é bom deixar claro, o adversário continua sendo melhor. O adversário continua sendo o elenco, o clube mais forte do continente. E ainda tem o jogo da volta. Então o Atlético vai ter que jogar a mesma coisa ou mais do que jogou essas 2 partidas no Maracanã, se quiser avançar. Mas a vantagem, ela é espetacular. Cláudio, há alguns dias a palavra principal era cobrança, em diversos aspectos. Institucionalmente, coletivamente, individualmente. E o clube, todos responderam a essas cobranças e o Galo conquistou uma grandiosa vitória no Maracanã e se enche de confiança para os próximos desafios. Cláudio Rezende, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, boa noite ao Edu Panzi. Com certeza, a gente viu no Atlético, após o jogo de ontem, não só internamente, diretoria, comissão técnica, jogadores, mas a torcida do Galo mudou o astral, né? Depois desses 2 jogos, como você disse, o primeiro serviu domingo para retomada de confiança, ou seja, dá para enfrentar esse Flamengo, e ontem conseguiu, com essa vitória, o torcedor ter a expectativa desta classificação. O Edu Panzi destacou, é muito importante. Todo mundo pés no chão no Atlético, até porque esse Flamengo pode também, assim como o Galo foi ao Maracanã, venceu, o Flamengo tem time para vir aqui na Arena MRV e buscar essa classificação. Mas o Galo agora tem a vantagem e a turma vai trabalhar bem para conseguir que essa vantagem, ela
tenha uma situação importante aí de critério mesmo para classificação, né? Essa vantagem seja aproveitada pelo Galo na próxima quarta-feira. E aí a gente cita algumas situações, né, Cirilo? O Galo conseguiu trabalhar bem nos bastidores para ter o Alexander no bid. Ele estreou ontem. O Paulo Brax também trabalhou muito forte lá junto com o jurídico do Atlético para ter o Dudu. O Dudu ontem não foi utilizado, mas o fato dele estar disponível para o técnico Cuca ali deu um ânimo a mais, né? Porque o jogador tinha viajado para o Rio, aí os colegas veem aí, ó, o Dudu vai poder ajudar hoje, de última hora, apesar dele não ter entrado, já foi algo importante também para o ambiente do Galo. Tudo isso foi importante. Questão também, né, de diretoria já ter quitado as pendências financeiras, agora tá tudo em dia no Galo. Questões de premiações, de luvas, então os atletas têm tranquilidade a partir de agora para exercer, né, o seu trabalho. A torcida também agora acredito que vai abraçar o time. O Edu Pans falava aí, esse ano eu me lembro de um jogo que o Galo teve a Arena MRV com um bom público, um público mesmo quase completo. Foram mais de 38 mil torcedores contra o Corinthians no início do Campeonato Brasileiro. E só. Depois, os jogos com públicos ali, metade da arena, teve jogo até com menos da metade. Agora, o Cuca, inclusive, convocou a massa atleticana, o presidente Sérgio Coelho ontem também, em entrevista a Itatiaia lá no Maracanã. Falava da importância do torcedor atleticano para esses dois jogos. No Brasileirão, domingo, o Atlético vem de 3 derrotas na competição, então precisa também se recuperar contra o Bragantino. E na quarta-feira, a gente sabe, né, pelo entusiasmo, pelo que o Atlético conseguiu no Maracanã, a gente sabe que a Arena MRV estará lotada para esse duelo contra o Flamengo. E aí, Cirilo, o Cuca deu indícios, né, de que ele pode sim preservar a equipe para esse jogo contra o Bragantino. Alguns jogadores estão mais desgastados. O Cuca não é aquele treinador de tirar todo mundo, né? Colocar time totalmente reserva. Não é característica do Cuca. Mas tem alguns atletas que estão numa maratona de jogos aí. É bom destacar que o Galo, quando voltou, pegou Bahia, Bucaramanga 2 vezes, Palmeiras, Flamengo 2 vezes. E muitos atletas jogaram todas, né? E aí agora ele vai analisar essa questão, porque corre-se muito risco de ter lesão muscular, de perder jogadores, e aí não vale a pena arriscar, principalmente nesse duelo. É bom destacarmos que o Galo retornou hoje do Rio, já teve regenerativo, amanhã já é véspera do jogo, né? O time vai fazer um treino amanhã e já vai jogar no domingo à noite, 6h30, contra o Bragantino na Arena MRV. Então, Hulk, né, pode ser que não comece jogando. Eu também analiso ali o Scarpa, né, vem fazendo uma função tática e também vem jogando todas. O Alonso, quem sabe, alguns jogadores aí, o Saravia ontem saiu muito desgastado, não vinha tendo sequência de jogos, jogou 2 seguidas. Então o Cuca tem peças, né, Cirilo, agora com o Alexander, que estreou, pode ter mais minutos, o Biel, que estreou no fim de semana, pode ter mais minutos. É bom destacarmos que o Dudu seria até importante para ele jogar, mas o efeito suspensivo que o Galo conseguiu para o Dudu só vale para a Copa do Brasil. Então, fim de semana, ele está suspenso. É isso, Cláudio. O Panzi, pro fim de semana, cara, como é que você observa esse duelo contra o Bragantino em meio aos 2 jogos contra a equipe do Flamengo? Em qualquer que seja o cenário, acho que o brasileiro deve ser bastante valorizado. Não dá para se pensar em deixar brasileiro de lado, e o ano passado mostrou ao Atlético o perigo dessa história toda. Considero natural rodar um pouco o elenco no fim de semana, mas não consigo imaginar como natural jogar com o time reserva contra o Bragantino. Não, o time reserva não dá, né, Cirilo? O ano passado ele trouxe lições importantes pro Atlético. E assim, eu acho que o Cuca vai rodar, acho não, tenho certeza, porque ele deu a dica ontem na entrevista coletiva, né? A gente não tá falando nenhum absurdo aqui, foi quem falou, o Cuca. Na coletiva eu concordo com ele, é necessário você rodar elenco. O jogo do meio da próxima semana contra o Flamengo vai ser um jogo de muita entrega física, de alto nível de concentração, e pra você ter alto nível de concentração e entrega física mentalmente, você tem que estar bem fisicamente, nem se fala. Então, cara, você tem o Natanael, que era titular até anteontem, né? E pode ser utilizado. O Lianco cumpriu suspensão, pode jogar. O lado esquerdo já é um ponto de interrogação. Arana volta? Acho ainda improvável. Scarpa tem jogado muito, mas o Scarpa é um cara que se lesiona? Normalmente não, né? No ano passado não se lesionou, jogou quase 70 partidas na última temporada. É um cara que fisicamente entrega muito e tá sempre muito disponível. Alonso a mesma coisa, tá? Mas são 2 caras que vêm numa sequência pesada. Aí você vai pro meio de campo. Meio de campo, Fausto Vera tá com poucos minutos, precisa jogar mais. O Gabriel Menino tá com poucos minutos, mas vem de uma sequência, mas com poucos minutos. O Cuca mesmo citou, então acho que o menino pode ir pro jogo. Alan Franco, aí a gente já põe um ponto de interrogação. Jogador regular, importantíssimo, das peças mais importantes desse Atlético do Cuca. E tem o Alexander. Tem o Alexander, agora disponível. Você tem o Igor Gomes, com poucos minutos, que pode jogar. Lá na frente, Biel, precisando de minutos. Coelho, precisando de minutos. Júnior Santos pode jogar como centroavante, precisando de minutos.
Cara, falei muitos nomes de jogadores importantes e que podem deixar o Atlético forte, um time forte, para encarar o Bragantino. E pega os principais jogadores, põe no banco. Você não precisa jogar 90 minutos, mas você pode terminar o jogo ali meia hora. Você não treina no dia, você tira a carga do treino para entregar a carga no jogo. Então, é fazer com sabedoria, mas é fundamental rodar elenco nesse momento. Ô Cirilo, o Atlético, a gente trouxe aqui, teve a reunião do Rubens Menin com os jogadores e agora tá tudo em dia mesmo com os atletas. E além disso, o Galo começou a quitar pendências com outros clubes. Começando com os dois grandes lá do Paraná. Curitiba, negociação envolvendo Natanael, e o Atlético Paranaense, negociação do Coelho. O Galo tinha pendências com esses clubes e começou, portanto, nos próximos meses. O Atlético vai também, próximas semanas, conversar com outros clubes. A gente teve notícia do Corinthians, questão do Fausto Vera, tinha pendências. A gente sabe que tem também lá do Botafogo, Júnior Santos. Aos poucos o Galo vai tentar acertar também essas situações com clubes. Muita gente se lembra do Daverson, no Cuiabá. O Cuiabá entrou na CNRD, entrou judicial agora, a questão lá na Câmara Arbitral do Esporte. Nesse caso, está na Justiça. O Atlético vai deixar por último essa situação, vai procurar os clubes que estão ainda negociando sem justiça. E para destacar o jogo do fim de semana, é importante, torcedor do Galo, que a gente vai ter a arena aí com mais gente agora, depois dessa grande vitória. Nesse jogo contra o Bragantino, Cirilo, 100% dos setores, portões, catracas com reconhecimento facial. Vai ser a primeira vez que todos os setores da Arena MRV é obrigatório o cadastramento facial, estava sendo feito aí gradativamente. Então, para evitar tumultos no dia do jogo, o Atlético já abriu hoje e amanhã também. Vai abrir a esplanada, a bilheteria, para ajudar o torcedor que tiver com dificuldade amanhã, de 10 da manhã às 5 da tarde. Ingressos a partir de R$ 27,00 para o jogo de domingo, para sócios, e a partir de R$ 63,00 para sócios. Jogo na quarta-feira, o duelo das 7 da noite contra o Flamengo. Então, quarta-feira, Cirilo, quem for ao jogo, é melhor combinar aí com o chefe, vai ter que sair mais cedo, viu? Já manda mensagem pro chefe e resolve a parada antes da hora, porque é pra sair cedo de casa. Nossa, ontem eu tive dificuldade pra chegar no Maracanã pra turma do bate-bola. O jogo era 9h30 da noite. Imagina o jogo 7 na Arena MRV, vai ser pesado, Cirilo, semana que vem. Não vai ser fácil, não. Pra semana que vem, programe-se, torcedor. E você que é chefe, libere o seu funcionário um pouco mais cedo. Ô, Edu Panzi, dessa etapa oitavas de final da Copa do Brasil, dos times que venceram, apenas um venceu por 2 gols de diferença. O Botafogo fez 2-0 contra o Bragantino. Tivemos vantagem mínima do Corinthians contra o Palmeiras, do Fluminense contra o Inter, do Bahia contra o Retrô, do São Paulo contra o Atlético Paranaense e do Galo contra o Flamengo. E também 2 empates. Cruzeiro contra o CRB, CSA e Vasco da Gama. Absolutamente equilibrada essa fase de oitavas de final até aqui. E alguns confrontos surpreendentes, Esses confrontos contra equipes menores, contra Retrô, CSA e CRB, nenhum deles definido, O Bahia venceu, mas venceu em casa pelo placar mínimo. Cruzeiro e Vasco empataram. Acho que o Vasco, decidindo em casa, segue com uma vantagem muito grande. O Cruzeiro não teve uma atuação que tenha convencido o seu torcedor. Apenas 2 visitantes, ganharam. Fluminense no Rio Grande do Sul e o Galo ontem no Rio de Janeiro. Copa do Brasil é isso aí, Cirilo? É muito equilíbrio. Ainda que o Botafogo tenha feito 2-0 no Bragantino, não é uma classificação definida, Tá bem encaminhada pelo desempenho das duas equipes recentes, O Bragantino não vem jogando bem. O Botafogo, sim, tem melhorado muito. Mas os jogos da volta certamente trarão muita emoção e algumas surpresas, você não tenha dúvida.